Olá, boa noite. Que bom a gente poder ter esse espaço. A gente poder ter esse espaço é bom, né? Mas evidentemente que sempre tem um nível, uma possibilidade de você estar interagindo com a gente. A gente sempre explica, eu falo a gente, né? É porque tá eu aqui e a minha esposa. A gente tá junto nesse projeto, eu e a Márcia, né? Então eu falo a gente, você pensa, pô, esse cara tá se achando tal, porque ele já tá falando acerca dele mesmo, né? Na primeira pessoa do plural. Não, é que nós somos em dois, é um trabalho que a gente faz, e aliás é um trabalho da equipe pastoral da Seara Church aqui de Orlando, né? Seara, que nesse período de quarentena, onde as reuniões presenciais estão suprimidas, né? Não pode acontecer. Então nós estamos buscando as alternativas de suprir, né, de informação, de comunhão, de ensino, porque você não pode ir até lá, o local físico. E aí um recurso que as igrejas e muitas instituições têm largamente utilizado nesse período são as famosas lives, né? Eu acho que você mesmo, assim como eu, às vezes não aguenta mais uma live, socorro, né? Então, por isso, mas a nossa live é importante. Por quê? Porque é o nosso canal de comunicação, nosso canal de ensino, coisas que estaríamos ensinando presencialmente na igreja, com Bíblia, caderno, mesa, pergunta, resposta. Não é possível, então a gente acha essa alternativa. Porque a igreja ela é como um rio, né? Vai tendo os obstáculos, ela para, mas a água vai ajeitando, já ultrapassa aquele obstáculo e segue adiante. E a gente está aqui em escatologia, que é um assunto, apocalipse, digamos assim, né? Que a palavra apocalipse significa revelação, né? E a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. É um tema muito difícil. Hoje já é o nosso terceiro encontro, né? Nosso terceiro bate-papo. Está disponível aí no Facebook da Seara. Também está disponível ali no canal do YouTube, no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, Pastor Gilson Siqueira, é isso, né, Márcia? E aí, até se você puder entrar lá e você puder assinar o canal, você ajuda, né? Porque a gente tem propósito com esse ministério na caminhada. Então você pode entrar lá. PG. Gilson Siqueira PG, né? Tá lá, você pode entrar no Facebook, vai anotar, você escreve lá e dá um like lá, não sei, um sininho, coisa assim, você clica lá. Ativar o sininho. Isso, inscreve, ativa o sininho, né? E aí eu vou estar ganhando pelo menos $1 milhão, você vai me ajudar, tá, ok? Mas é uma forma que a gente tem, né, do Ministério ter esse conteúdo disponibilizado, ok? E Apocalipse ou escatologia é um assunto muito delicado, ele é muito difícil. Semana retrasada e semana passada já falamos de alguns pontos. Hoje a gente vai entrar em outro. Eu gosto de frisar que ele é meio que um estudo panorâmico, porque quando você vai fazer, por exemplo, uma faculdade de teologia, um curso de teologia, essa matéria e alguns cursos chega a ter até mais de 1 ano de duração, de maneira presencial, com professor, com material, com apostila, né? E ainda assim a gente apanha um monte. Agora você imagina nós aqui fazendo um esboço. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que aí o Rafael já deve ter disponibilizado isso aqui, tá? É um mapa, na verdade é um roteiro para você se localizar na história, tá? Esse arquivo está disponível também aí no Facebook da Seara, você pode baixar, é legal que você baixe isso aí no seu equipamento, seu notebook, PC, smartphone, não sei, e você até imprima, você faça anotações, ele é muito básico. No comentário. Isso, então tá no comentário ali da live, já você pode clicar e você pode abrir ele. Ele vai ser um roteiro. Quando você olhar para esse roteiro, você vai entender o tempo, né? E os propósitos. Isso vai criar essa visão panorâmica da coisa e você vai poder se localizar, porque às vezes fica perdido, né, no meio da história. Aliás, nós estamos para trazer aí para a Seara, talvez, se Deus abençoar, no segundo semestre, a gente vai estudar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento de forma panorâmica. Você vai poder explicar de maneira panorâmica o Antigo Testamento em 3 minutos. Já pensou? De Gênesis, né, até ali o Malaquias, você vai explicar em 3 minutos? Você vai ficar fera. E o Novo Testamento da mesma forma. Então vai orando para que tudo dê certo e no segundo semestre a gente vai lançar isso daí. Na semana passada, nós falamos sobre os sinais, nós falamos, né, sobre o pano de fundo, algumas profecias que falavam do fim dos tempos. Explicamos que o fim dos tempos compreende desde a ascensão de Cristo até a sua volta,
né? Desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. Então, toda essa faixa de tempo, que hoje já tem 2000 anos, é chamado de fim dos tempos, né? E a parousia, ou a volta de Cristo, né? Ela é esperada desde os pais da igreja, no tempo de Paulo já tinha gente preocupada com a volta de Jesus. Os pais da igreja, Martinho Lutero, João Calvino, Knox, tantos outros, sempre falavam também do reino e da segunda vinda do Senhor. Então é um assunto largamente esperado pela igreja, e à medida que o tempo avança, os sinais vão ficando mais claros. Você imagina se Martinho Lutero já falava que não faltava mais nada. Martinho Lutero já falava, não falta mais nada. E olha o que acontece hoje, né? Intensificaram ainda mais os sinais, e a gente viu também Pedro falando que muitos têm isso por demorada, mas não demora, o Senhor sabe a hora certa. Então a gente está estudando isso daí. Eu espero poder contribuir. Alguma dúvida que você tiver, alguma pergunta, você pode colocar no meu WhatsApp, pode colocar ali também nos comentários, né? Se for uma coisa razoável a gente conseguir responder, a gente vai suprir você com essa informação. Caso não possa, também vou pesquisar e vou passar para você, até porque eu não sou escatologista, não é minha especialidade. Quando abordamos esse assunto foi mais em função desse momento. Começa a despertar, muitas pessoas começam a falar do Apocalipse e tal, e aí a marca da besta, as guerras, as pragas, e agora como é que não é? E aí vai criando essa teoria da conspiração, essa coisa, e tem gente que fica neurótico com isso, né? Mas não é para ficar neurótico. Jesus falou para a gente não se preocupar com isso, é só ficar atento e estar preparado, só isso. O tempo é ele que sabe, a hora que ele quer mandar, ele vai fazer, né? Então, por quê? Muitos de nós, aqui nos Estados Unidos, a maioria, a escatologia que predomina aqui no meio acadêmico, nas igrejas daqui, é a escatologia justamente a que nós também adotamos ali na Seara. É chamado a escatologia, não é? É um dispensacionalismo pré-tribulacionista, pré-milenista, tá? Então nós somos uma comunidade que acreditamos no dispensacionalismo. Dispensacionalismo é onde você vai ter esse mapa aí, né, que é a história dividida em vários blocos. Cada bloco desse de história é uma dispensação. No momento, nós estamos vivendo aqui a dispensação da igreja, onde falamos na semana passada, que começou na descida do Espírito Santo, e ela vai até a primeira etapa da segunda volta de Jesus. Todo esse período compreende o período da igreja, da graça de Deus. Nós explicamos aqui, né, que Deus parou o plano dele com Israel na 69ª semana de Daniel. Não vou entrar porque vai dar confusão de novo, né? Deus deu um hiato no tempo, começou o período da graça, o período da igreja, o ano aceitável do Senhor, o tempo dos gentios. Então Deus está trabalhando com a igreja, mas daqui a pouco vai terminar o período da igreja. Quando vai terminar? Quando esses sinais começarem a acontecer. E como a escatologia norte-americana predomina o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo, inclusive deu a origem, o LaRey escreveu uma série de livros, tem filmes sobre isso, Deixados para Trás, né? É baseado no dispensacionalismo e no pré-tribulacionismo. Ele tem, certamente, essa é a crença dele, e esse livro vendeu muito, vendeu no Brasil, vendeu no mundo inteiro, né? Deixados para Trás, tem uma série de títulos aí que eu nem lembro mais. O fato é que o LaRey vendeu muito isso daí, teve os filmes, grandes produções de cinema, televisão, também muitas pessoas assistiram. E aí o que acontece é que as pessoas ficaram com essa mensagem do filme na cabeça. Isso é legal, por um aspecto interessante, porque você tem uma noção também, mas também é negativo, porque agora você começa a olhar para a história com o óculos do LaRey, né? Você já formatou dentro de você uma compreensão das últimas coisas, baseado no filme ou baseado no livro. Por quê? Porque às vezes olhando diretamente para a Bíblia, você não consegue entender o que está escrito ali. Então o filme veio, né? O LaRey colocou um óculos e traduziu
numa linguagem popular, romantizada, mais ou menos o que ele pensa ser as últimas coisas. E nós, cristãos, consumimos em larga escala essa literatura e os filmes foram passados na igreja, uma série de coisas. Muito legal, a gente aprendeu muita coisa, mas também você pegou o óculos do LaRey e colocou, e agora tudo que você olha de Apocalipse, você olha a partir dali, a marca da besta, isso aqui, não sei o que e tal. E ali tem coisas que são romanceadas, né? Tem coisas que não são bíblicas, né? E não estou dizendo que são antibíblicas, estou dizendo que não são bíblicas, são impressões que ele teve, são a imaginação, porque não dá para você fazer um filme literal dali. Então ele vai criando situações e aí a gente absorve tudo isso e isso aí fica sendo o nosso desenho escatológico, né? Mas tem outras coisas ali, né? Por exemplo, agora a gente está vendo muito aí, porque a vacina, como é que é, a Márcia falou o nome, o Bill Gates, o George Soros, o pessoal, e vai falando das coisas que vão acontecendo e vão marcar a gente, e aí a gente vai estar num sistema, e o sistema é a besta. Eu vou dizer para você uma coisa, a Bíblia fala muito de que a ciência se multiplicaria nos últimos anos. Tem muita coisa na Bíblia para você entender o que é a profecia. Uma profecia, entenda, porque às vezes a Bíblia fala assim, olha, aconteceu isso para que se cumprisse a profecia. Então, o que você tem a impressão quando você lê um texto desse na Bíblia? Que determinada coisa aconteceu, porque Deus determinou que ela acontecesse. Ele falou, agora a história tem que convergir, confirmar aquilo que Deus falou. Essa é uma visão que a gente tem de profecia, e é uma visão equivocada. O que é uma profecia? A profecia, ela é um fragmento de um conhecimento no futuro, que Deus, que é onisciente e onipresente e onipotente, pega esse fragmento de conhecimento futuro, essa imagem, e traz e revela parcialmente para uma pessoa no passado. E essa pessoa registra. Depois, quando acontece lá no futuro, você fala, olha rapaz, o fulano já falou, mas aquilo não aconteceu porque o fulano falou. O fulano falou porque aquilo aconteceu lá no futuro. Deus pegou um fato futuro e trouxe para o passado. Por isso que uma profecia de Deus se cumpre. Por quê? Porque só Deus pode pegar um fato futuro e Deus pode revelar aqui no passado. Então muitas profecias, elas acontecem nesse contexto. E é evidente, irmãos, que a ciência se multiplicando, a gente vai... Olha, hoje a nossa vida não tem mais segredo, né? A internet veio aí, as informações estão disponíveis, isso vai acontecer, né? E vai ser bom, porque vai ajudar a gente, você vai receber, vai pagar, vai comprar, né? Então, nesse período ainda não tem nada demais. E não tem como você fugir disso. Eu quero fugir. Só se você não fizer certidão de nascimento, você não estudar em escola nenhuma, você não comprar em lugar nenhum, você não ter identidade, não ter CPF, não ter RG, não ter passaporte, não ter nada, aí você não vai estar em lugar nenhum. Mas se você já encostou num lugar desse aí, os teus dados já estão em alguma central, em alguma informação. E isso vai evoluir, porque a ciência vai andar nessa direção. Hoje todo mundo usa cartão, né? O dinheiro físico vai desaparecer, você vai ter um cartão. Dali a pouco esse cartão vai centralizar todas as informações. Daqui a pouco não vai ter cartão. Esse negócio vai ser ou no olho, ou na pele, em algum lugar. Isso é normal. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Ok? Não tem como a gente fugir disso. Você não vai fugir disso. Agora, é claro, né? A gente vai estudar a grande tribulação daqui a pouco. E a gente vai entender algumas práticas e processos que vão acontecer lá. Então, o que está acontecendo agora é um pano de fundo, é um desenho que a Bíblia já antecipou que aconteceria. Não é nem que é certo, nem que é errado no presente momento. Mas é o natural, né? Eu espero que tenha me feito entender, ok? Às vezes a gente é meio confuso para explicar esse tipo de coisa. Mas eu vou me deter hoje em alguns pontos. Eu vou tentar ser breve, né? Porque você, né, com esse celular na mão, a tentação de você ficar olhando o Facebook, o WhatsApp, né? E você me deixar aqui no vácuo, né? Então,
Vamos junto. Vamos tentar. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje, como na semana passada nós falamos dos sinais da segunda volta de Jesus, né, da segunda volta de Jesus, hoje a gente quer falar um pouco mais, a igreja sai daqui. E daí, o que vai acontecer? A gente vai começar falando que aqui, ó, o ponto 5, aí no teu mapinha, tá? O ponto 5, que tá aqui. Então, o que você vai ver? Isso aqui não é uma casinha, tá? Isso aqui parece uma casinha. Agora que eu vi que parece uma casinha. São 3, né, coisinhas e uma seta para cima, ok? E uma seta, desculpa, fazer igual uma casa, né? E aqui uma seta para cima e aqui uma seta para baixo, né? Eu já quero pedir para a Márcia abrir a Bíblia dela, se der ali, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que são os textos clássicos, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Legal se você acompanhasse a sua Bíblia, porque agora é a hora de a gente fazer as coisas de Deus. Então é legal você ter intimidade com a tua Bíblia, né? Ali, a partir do verso 13, é o texto clássico que fala daquilo que a gente chama de traslado rápido, sequestro, ou o arrebatamento da igreja, ou a primeira fase da segunda volta de Cristo. A Denise Oliveira está dizendo assim, ó, cadê o meu mapinha? Denise, o mapa está fixado aí nos comentários da Seara Church. Se você clicar nesse link, você tem acesso ao mapa, tá bom? Você pode baixar ou no computador e acompanhar pelo celular, ok? Ok, Denise? Espero que você consiga, né? Então, a Márcia vai ler para nós o verso 13 em diante de Tessalonicenses, capítulo 4, primeira até o 17. 4, 13 ao 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Agora abra, Márcia, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 54. Então, Paulo, os Tessalonicenses está explicando para eles o que vai acontecer, gente. Aqueles cristãos que morreram já, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. O espírito vai se juntar ao corpo, vai ser feito um novo corpo. Isso é um mistério, isso é um milagre, isso para nós é algo extraordinário, não tem como te explicar isso, né? E vai juntar. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E nós sairemos dessa terra. E vamos encontrar com o Senhor nos ares, nos céus, numa dimensão, num lugar, que eu não sei onde é que é. Alguns falam que é o terceiro céu, onde Paulo falou, não sei. Eu sei que a Bíblia fala nos ares, nos céus. Você sai daqui e o Senhor vem até uma altura, até uma dimensão, até um local, e nós saímos da terra e vamos encontrar com Ele. Quem sai da terra? Os crentes que morreram em Cristo, os cemitérios, os mortos em Cristo, vão ressuscitar um novo corpo, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Pode ler para a gente, Márcia? 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível
se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, amém. Então são textos clássicos que falam da ressurreição, da transformação dos nossos corpos. É o que nós cremos, né? É o que o cristianismo crê desde o princípio. Talvez para algumas pessoas seja uma novidade, né? Porque você frequenta uma igreja e nunca ouviu falar disso. Mas é o que a Bíblia fala para a gente, né? E a ótica que nós lemos a escatologia é a ótica dispensacionalista. Então nós entendemos que aqui terminou o período da igreja, terminou o período da chamada graça de Deus. O que é o período da graça de Deus? É onde Deus salva o homem, né? Deus atrai o homem e o salva mediante Cristo. Toda a salvação no antigo, no futuro será por intermédio de Cristo. Mas agora a igreja é salva pela pregação do Evangelho. Então, nós que nascemos de novo, que temos o penhor do Espírito Santo, vamos ser transformados e vamos sair dessa terra e vamos em algum lugar encontrar com o Senhor, né? E aí vai começar um novo tempo, ok? Começa um novo tempo. Então, como vai ser isso aqui? É o que a Bíblia diz, é isso aí, tá? O Deus falou para nós o que ele acha que a gente tem que saber, né? A teologia cristã ou bíblica, ela tem a responsabilidade de olhar a revelação de Deus e explicar e entender essa revelação. O desafio da teologia é essa, é pegar aquilo que foi revelado e tentar sistematizar isso de maneira que seja compreensível, ok? A gente entender aquilo que foi revelado. O que Deus revelou? Isso aí. Deus não revelou mais? Não. Né? Então, e tem gente falando em novas revelações, revelações profundas. Cuidado, tá? Às vezes é tão profunda que você vai pro fundo mesmo. Então tem que cuidar, né? Vamos ficar na simplicidade aqui que é melhor, né? No óbvio, tá? Na literalidade, na gramática e na historicidade do texto bíblico. Não tem muita margem de derrapagem. Então vamos com cuidado, né? Que é barba de molho, ok? Então aí a igreja sai, é arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. E vai acontecer duas coisas. A gente vai entrar aqui no ponto 6 e aqui no ponto 7. Hoje eu não vou trabalhar o ponto 7. O ponto 7 é a grande tribulação. Eu vou trabalhar o ponto 6. O ponto 6 é, aqui, a letra B, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Está aí na sua folhinha, né, no número 6. Ok? Número 6 e número 7. Mas eu vou trabalhar o número 6. Isso aqui. O que é esse número 7? O que é esse espaço? Aqui tem duas situações. São 7 anos. 7 anos. Aqui, para quem assistiu a primeira aula, é a 70ª semana de Daniel. É um tempo que terminou o período da igreja, terminou o ano aceitável do Senhor. Agora Deus não trata mais com a igreja, Deus volta a tratar de novo com a nação de Israel, né? Lembra? Deus tirou os ramos naturais da oliveira, enxertou o zambujeiro bravo. Agora Deus vai voltar a tratar com a oliveira, que é quem? Israel. Israel, se você não sabe, estão esperando o seu Messias. Estão esperando, está lá, os judeus estão lá. Estão esperando o Messias chegar. Quando o nosso Messias vier em glória, vai ser a resposta da espera deles. Então, depois que a igreja sair, ela vai para um lugar aqui. Aqui em cima vai estar acontecendo essas duas coisas: tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Aqui em cima. E aqui embaixo na terra vai estar acontecendo uma coisa que chama-se a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É quando a graça de Deus termina aqui. Por que Deus não destrói o mundo hoje? Porque Jesus foi castigado. Jesus aplacou a ira de Deus. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Agora terminou esse tempo. Agora Deus vai julgar sobre a terra. E Deus falou: eu mandei meu filho, aceitem ele e vocês serão salvos. Vou tirar vocês da terra.
Então quem aceitou Jesus vai sair da terra. Agora Deus vai voltar a tratar com a humanidade. A Bíblia chama esse período aqui de o dia da ira de Deus. Isaías, quando Jesus falou assim, anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. A Bíblia está recheada de textos que falam da vingança do nosso Deus, né? Eu quero só ir achar uns textos aqui para ajudar você, só para você ver como é que a coisa é feia. Vamos ver lá, se eu acho aqui. Ó, vou pegar uns textos aí para a gente dar uma na Bíblia. Márcia, pega aí para nós Sofonias. Calma, que esse é grande. Vem ali antes de Ageu, antes de Zacarias, Malaquias, né? Zacarias, antes vem Ageu e aí vem o Sofonias. Sofonias. Era Sofonias o quê? Sofonias, olha só, capítulo 1. Capítulo 1, você vai ler, olha só, Sofonias, capítulo 1, do 14 ao 18. 14 ao 18. Sofonias. Pode ler, Marcinha. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Até o 18? É. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Eu não sei você, mas olha, eu estou arrepiado. O Covid-19 é brincadeira de primeiro ano, tá? O dia da ira. Vamos ver outro texto que fala da ira do Senhor. Olha lá, Márcia, em Apocalipse 6:17. Apocalipse 6:17. 17. Estamos falando do dia da ira de Deus, que vai vir sobre a terra. Só 17? É. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha agora o 11:18. Apocalipse 11:18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Olha só. Agora, olha lá, agora no 14, verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha o verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Olha o capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável,
7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Olha, tem uma série de textos, Antigo Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, os profetas, falando desse tempo. Desse tempo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele venceu. Deus, então, abriu um espaço de salvação para a humanidade. Porque a humanidade, a alma que pecar morrerá, a humanidade está sob o juízo de Deus. Mas quando Jesus vem, Deus arrumou um tempo da graça, onde ele resolveu, ele amou o homem de tal maneira que deu seu filho. Então, nesse período que nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas ouçam o que é o Evangelho? É o amor de Deus por nós. É ele se encarnar, nascer, crescer, vencer o pecado, morrer numa cruz e ressuscitar pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Deus falou, a salvação é pela pregação do Evangelho. Então, Deus parou a sua ira até o dia que ele tirar a sua igreja daqui. Aí, de novo, volta a ira de Deus. Jesus veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele era o Messias. Mas ele fala também, e o dia da vingança do nosso Deus. Então, é largamente sabido que a ira de Deus vai vir sobre a face da terra. E aí, os filmes apocalípticos vão ser fichinha perto do que vai acontecer aqui. São coisas terríveis, né? Os homens vão sofrer demais da conta, né? Então, tem muitos textos que falam sobre isso. Tem Amós, tem Joel, tem muitos textos que falam a respeito da ira de Deus, ok? O que vai estar acontecendo aqui na terra, nesses 7 anos depois que a igreja for arrebatada, aqui vai ter a grande tribulação. A grande tribulação vai ter os 3 ais de Deus, os selos, as taças e as trombetas. Mas não vamos falar disso aqui hoje. Esquece. Vamos falar disso aqui. Mas é que para você entender, porque tem muita gente que acha que a igreja vai ficar aqui na grande tribulação. Tem muita gente que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. O dispensacionalismo pré-tribulacionista e pré-milenista, nós não acreditamos nisso. A igreja vai sair daqui antes. Glória a Deus. Ok? E a gente vai ver agora alguns textos, o porquê que nós acreditamos nisso. Tá? Eu só vou achar aqui para a gente estar repartindo esses textos. Márcia, abre Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém. Abra agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, 9. Você vai ficar craque, certo? Coríntios, Tessalonicenses, Apocalipse, tu vai ficar craque. Tessalonicenses o quê? Capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deixa eu achar aqui que eu peguei, eu abri no livro errado. Olha lá, ó. Pode ler novamente, Marcinha? Então aqui é a ira de Deus. Por que a igreja não vai estar na ira de Deus? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Uhul! Porque a ira de Deus vai vir. Em Apocalipse 3:10 que ela leu, Deus vai nos livrar do grande mal que vai vir. Em 1 Tessalonicenses, que está falando do dia da ira de Deus, a Bíblia diz que Deus não nos destinou para este dia. Em Cristo, Ele nos salva deste dia. Por isso que a igreja não estará aqui dentro. Ok? A igreja não estará ali dentro. Vou achar mais textos aqui. Quer ver se minhas anotações eu me perco aqui, né? Mas eu vou tentar me achar. Então, glória a Deus, né, queridos? Que a gente não vai estar aí, né? Mas quer ver só, eu achei aqui um livro no Antigo Testamento. Gênesis 19, 22. Gênesis 19, 22, para a gente entender.
Gênesis 19, 22. É uma tipologia aí. 19, 22. Isso. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Aleluia! Ele está falando aqui da destruição de Sodoma e Gomorra, onde Ló morava. Deus falou, eu não posso fazer nada aí. Porque a desobediência de Sodoma e Gomorra... Você sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Tem gente que pensa que é por causa da homossexualidade. Não é. Não é. A Bíblia diz em Isaías que Sodoma foi destruída por falta de justiça, porque não tinha homens justos. Faltava gente de calibre, gente de peso, gente de raça, gente íntegra. E por não haver gente íntegra, a safadeza tomou conta. O único íntegro ali era Ló. E Deus falou, Ló, eu não posso destruir isso daí enquanto você estiver aí. A Bíblia diz que o iníquo não pode se manifestar enquanto tem um que lhe detém. A gente falou isso semana passada. O Espírito Santo ainda está na terra operando. Então, o homem da iniquidade, o príncipe da iniquidade, o anticristo não pode se manifestar. Por quê? Porque a igreja está aqui. E aí eu quero abrir um parêntese. Eu quero abrir um parêntese aqui para mexer comigo, para mexer com você. Às vezes a impressão que a gente tem que é assim, que Deus colocou um copinho em cima da igreja para a igreja não ser destruída. Né? Parece que assim, Deus está sofrendo para segurar a igreja porque o anticristo vai dominar. É o inverso, irmãos. A Bíblia diz que ele não se manifesta porque nós estamos aqui. O Senhor Jesus, que é o cabeça de todo o principado, de toda a autoridade, no céu, na terra, debaixo da terra, ele falou para nós assim, eu vos dou autoridade, eu vos dou poder, ide por todo mundo. Ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu volto a repetir aqui, você já viu algum exército guerrear com porta? Claro que não. Porta não é arma de ataque, porta é arma de defesa. Ele está dizendo que o inferno está na defesa, que a igreja está no ataque. Por isso, vamos parar com esse negócio. Coitadinho da igreja, tem que cuidar, porque, meu Deus, para com isso. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Nós temos a missão de falar do Evangelho para mais pessoas irem aqui, para não ficarem, para experimentar a ira de Deus. Deus conta conosco no projeto da salvação. O Espírito Santo nos capacitou. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A pregoar libertação aos cativos e a pôr em liberdade todos os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. A pôr sobre os que em Sião de luto estão. Olha só, queridos. Glória a Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. E o inimigo não toma conta, porque você está aqui, que as igrejas estão nas casas, estão nas células, estão nos grupos, estão nos presídios, olha, eu participei em Brasília, alguns anos atrás, de um evento em Brasília, eu fui convidado para um evento, era uma discussão lá científica e tal, eu precisava de alguns pastores e eu fui convidado. Não sei porquê, mas eu fui convidado. E eu fiquei impressionado dos cultos que tem no subterrâneo de Brasília. Tem gente fazendo feitiçaria? Tem. Mas tem irmãos lá com violãozinho orando, invocando o nome do Senhor. Mas a hora que a igreja sair, o inimigo vai tomar conta, o iníquo vai se manifestar. O anticristo, toda a ética, toda a moral, toda a bondade vai desaparecer da face da terra. Porque se tem alguma coisa de bom é porque o Espírito Santo está operando. Mas a operação do Espírito Santo vai cessar. Tem alguém querendo dar uma cesta básica, tem alguém querendo ajudar o outro. Essa é a graça comum de Deus a todos os homens. Assim criam os calvinistas. E nós, arminianos, cremos na graça preveniente, que é a mesma coisa. Então, há uma graça de Deus operando sobre a humanidade. Quando o Espírito Santo sair, o homem vai ser entregue a si mesmo. As ambições, as disputas. O inimigo vai estar aqui, tomando conta. Então esse é o dia da ira de Deus, e Deus vai derramar todo o juízo sobre a face da terra. A Bíblia diz que nunca aconteceu na história o que vai acontecer naqueles dias.
Os homens vão fugir, vão pedir. Tem um texto do Apocalipse que eu perdi aqui, né, que fala que os homens vão fugir, né? Vão fugir. Não sei se é Apocalipse 14, não sei o que é, mas ele fala que os homens vão fugir. Ok? Mas Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Para a salvação. Né? Nós não estaremos mais aqui. Deus vai nos tirar como tirou Ló. Deus não mandou o dilúvio enquanto Noé e sua família não entraram na arca. Quando entraram na arca... Apocalipse 9. 9? 9. Buscarão a morte e não acharão? É esse também, pode ser. Não, é esse não. Não? É mais um parecido, eu não me lembro agora como é que é. O Fernando está na live, pede para ele ajudar aí. É um texto aí que eu não... Isaías 2,19 fala que eles vão se esconder no meio das rochas. Não, mas é um outro Apocalipse terrível. Da glória. É bem complicado o negócio. Por quê? Você tem que entender uma coisa, a ira de Deus sobre a terra, mas nós não fomos destinados para a ira. Ok? Nós saímos daqui. A tipologia bíblica de Ló, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra enquanto Ló estava lá. Deus não mandou dilúvio enquanto Noé não tinha ainda fechado a arca. São tipologias bíblicas do que vai acontecer nesse tempo. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Jesus. Ok? Ele pagou os nossos pecados, então nós não entramos em juízo, porque Jesus já recebeu a nossa condenação, a nossa sentença. As pessoas que estarão aqui não estão debaixo da graça de Deus, não estão debaixo do sangue de Jesus. Vão estar recebendo juízo, mas o juízo que era contra mim, o juízo que era contra a Márcia, o juízo que era contra você, já foi em Cristo Jesus. Então não tem motivo para a igreja entrar aqui. É uma questão jurídica, é uma questão lógica. A igreja sai. Porque se eu fosse entrar em condenação, a Bíblia diz que não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Então não tem motivo de eu estar aqui. Ok? Ele é o justo juiz. E Jesus já é a propiciação pela nossa desobediência. E aqui vem para os homens que não obedeceram. Conseguiu achar, Neném? 9:6. Qual que é? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Esse é um deles, mas tem mais ainda que eu eu tenho que achar aqui. Né? Okay. Apocalipse 10:16, será que é esse? Não tem 10:16. Não tem, não é 10:16 não? Não. Ah, não, de 10 a 16. Perdão. Não, chefe. Deixa eu ver aqui. Apocalipse de 10 a 16. Bom, importante é que você sabe que esse negócio aqui vai pegar fogo. Mas isso aqui eu vou falar semana que vem, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso. Nós vamos estar aqui em cima, onde? Numa dimensão, no terceiro céu, não sei. Só sei que vai ser muito bom. Ah, mas como é que vai ser? Sei lá. Eu sei que Paulo falou, cara, eu quero ir para lá. Melhor é ir para lá do que ficar aqui. Paulo, depois que tem a sua arrebatamento até o terceiro céu, ele fala, eu quero ir para lá. Então, não sei onde é. Eu sei que é melhor do que aqui. Nós estaremos lá, com novos corpos. Eu não vou estar assim gordinho, carequinha, velhinho, né? Novos corpos glorificados, com consciência do meu passado, quem eu sou. Só que, evidentemente, um novo corpo, muito do que eu sinto, muito do que eu quero. Mas tem um outro texto. Mas aí eu vou falar na semana que vem, não tem problema. Então, a gente vai ser transformado. Como é que é isso? Eu não sei, irmãos. Só Deus sabe, né? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem isso jamais subiu ao coração do homem. Deus é que sabe disso. Então nós estaremos aqui. E aqui vai acontecer duas coisas. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Serão 7 anos aqui. 7 anos na terra, 7 anos nos céus. 7 anos de juízo, 7 anos de tribunal de Cristo
e bodas do Cordeiro. Está comigo ainda? Você e eu estaremos lá pela graça de Deus. Somente pela graça. Tem uma canção antiga, que eu vou destruir a live agora. Diz que é meio assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de mãos correndo para me abraçar. Perguntarão a uma voz, voltados para mim: nos conte como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei, foi Jesus quem me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu te digo que é assim, só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Oh, aleluia! Graça. Graça de Deus. Deus morreu por nós numa cruz. Graça é um presente imerecido que Deus nos deu. E essa graça está aberta para o seu vizinho, para o seu cunhado, para o seu chefe, para o seu fornecedor, para o frentista do posto que você abastece, para o caixa do mercado que você vai. E Deus quer que você fale para Ele que essa graça está aberta, porque esse dia vai chegar, o terrível dia do Senhor. E se Ele aceitar Jesus, Ele vai estar aqui com a gente. E aqui vai ser o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Eu vou achar aqui agora o tribunal de Cristo. Fiz várias anotações aqui do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5. Tribunal de Cristo. Márcia, é para nós aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal de Cristo. Abra agora em 1 Coríntios, capítulo 3, de 9 a 15. Então, aqui está dizendo o quê? Importa que todos nós comparecemos ante o tribunal de Cristo. Ok? Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal de Cristo. Paulo está falando para quem? Para quem vai subir aqui. Para mim e para você. Todos nós vamos aparecer aonde? No tribunal de Cristo. Para quê? Para que sejam manifestas as nossas obras. Para recebermos o galardão. Vai lá, Márcia, lê agora aí. De 10 a 15, né? 1 Coríntios, capítulo 3. Tá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém. O fogo vai purificar todos nós o que fizemos por meio do corpo. Ali fala obras de palha, obras de feno, obras de ouro. Então, tudo que nós fizemos por meio do corpo vai ser... Essa palavra tribunal, quando chega na nossa mente, dá um susto, não é verdade? O que você já pensa em tribunal? Só que no grego, o tribunal tem pelo menos 2 significados diferentes. Você vai ter um significado que é, vou fazer um quadradinho aqui, criterion. E o outro significado que é bema. Criterion e bema.
criterium. É um tribunal realmente que fala do ético, do moral, do erro. É um tribunal de julgamento, onde você é certo ou errado. É um tribunal que pode condenar você, uma junta de juízes que pode te condenar. Mas o texto não fala a palavra criterium. Quando fala tribunal de Cristo, o original diz bema. E bema não é o mesmo que critério. Bema, a expressão bema, é uma plataforma. Geralmente é um pódio, aonde os vencedores são premiados. Então, a palavra bema está nesses textos. O tribunal de Cristo é o bema de Cristo, aonde ele vai estar numa plataforma, onde ele vai estar no lugar mais alto e aonde ele vai ver a sua igreja que foi arrebatada, está aqui. E em 7 anos, cada um de nós, todos os salvos, a gente não vai dormir, não vai ter nada, todos os salvos, o tempo todo estaremos diante do bema, onde o Senhor, que ele é o juiz, Jesus será o juiz, e ele vai estar provando tudo aquilo que nós fizemos para ele, o bem ou o mal. De novo, a palavra bem e mal aqui não é o bem e mal moral, não é o bem e mal ético. Que aí ele usaria, para o mal, ele usaria uma palavra, se não me engano, é paulos, no grego. Mas o que vai ser julgado aqui é a obra, não é o homem que vai ser julgado, mas a obra, aquilo que nós fizemos por meio do corpo de Cristo, na obra de Deus. Tudo que nós fizemos, toda obra que nós fizemos, vai passar pelo fogo. Se alguém fez obras, por que pelo fogo? Porque o fogo purifica. Pastor Fernando pregou mensagem de Páscoa e ele falou do fogo, de queimar a palha e reter o trigo. Que a nossa vida é cheia de palha, tem que queimar a palha. Eu concordo com ele, com a palavra de Deus. Então, a obra de cada um, tudo que eu fiz para Deus, vai ser julgado, vai passar pelo bema, vai passar pelo fogo. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. E vai, cada obra dessa, não é a pessoa, mas é a obra da pessoa. Ok? E isso, cada pessoa. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades, Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu oportunidade, Deus te deu poder, Deus te deu revelação. Deus deu para nós os talentos e um dia a gente vai sentar com Ele tudo que nós produzimos com o nosso talento. Aquele que produziu corretamente, fez para a glória de Deus, o fogo vai purificar e vai transformar aquilo em galardão. Então aqui o bema é um tribunal para galardão, para premiação. Né? Para premiação. Então eu vou mudar aqui para poder rabiscar de novo. Né? Para premiação. Então vai passar lá, Gils. Eu não sei qual vai ser o meu nome, não vai ser esse. Né? E aí tudo que eu fiz para o Senhor, né? A intenção do meu coração, com que intenção eu fiz? Se eu fiz aquilo por dinheiro, se eu cantei, se eu preguei, se eu ensinei, se eu orei, se eu contribuí, eu fiz aquilo pelos motivos errados, a intenção, o fogo vai lá dentro. O fogo vai mostrar aquilo que você não consegue ver com os olhos exteriores. Ok? E aí, tudo que eu fizer, não eu, porque eu já estou salvo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A humilhação que era contra nós, Jesus já levou na cruz. Ninguém vai ser humilhado no bema. Né? Mas o que você fez para Deus vai ser passado lá naquele tribunal, no bema de Cristo. Se você fez aquilo que Deus mandou você fazer, se você fez para a glória de Deus, se você usou o teu dom, o
teu talento, os recursos que Deus mandou você usar. Deus quer saber o que você fez com as coisas que Ele te deu. Muitas obras que nós fazemos são obras mortas. São obras da carne. Paulo diz que isso é perfeitamente possível. Ele viveu a vida inteira dele, ele falou até ele encontrar com Cristo, ele fazia as obras da carne. Ele falou que ele era judeu, ele era tudo. Ele falou, isso aí não é nada. Então ele fala, gente, vai ter um tribunal. E cada um de nós vai comparecer. E nós seremos manifestos diante de Cristo. Ele vai estar olhando para nós. E tudo que nós fizermos com amor. Se você der um copo de água para um profeta, numa condição de profeta, você terá galardão de profeta. Ele falou, toda vez que você foi, e eu tive preso e você me visitou, eu tive fome e você me deu de comer, você vai ser honrado por isso. Ele falou, mas quando eu te fiz isso, Senhor? Quando você fez para um pequenino, com a motivação certa, com os recursos certos. A mim você me fez. E ele traz a recompensa dele. Então, o bema de Cristo, né? Vamos lá? Tribunal de Cristo. Bema. 7 anos. É onde a gente vai ter a nossa obra que fizemos para Deus testada, ok? A Márcia já leu ali. Foi, neném? Ser médico, Jus. Isso aqui é, ó. Isso aqui, irmãos, é o dom de letras estranhas. Ore para que possa interpretá-las, ok? O que é para ler? Então, Apocalipse. A gente vai estar lá, né? E lá a gente vai ser. Ok? E o que vai acontecer lá então? O julgamento. O que vai acontecer das nossas obras que fizemos para Deus. E o que vai ser o resultado disso? Os galardões. Né? Os galardões. Tá? 22:12 de Apocalipse. Olha lá, Márcia. O 2 Coríntios 5:10. Você já leu isso aí, mas olha só lá de novo. Quem é o juiz lá? 2 Coríntios o quê? 5:10, você já leu. Que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal de Cristo, porque juiz é o Cristo, a base de avaliação do tribunal de Cristo. Ali, então, leia Romanos 8:1, só para deixar bem claro para as pessoas isso. Romanos 8. 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, aqui não é tribunal de condenação. Abra em Hebreus 10:17. Hebreus 10:17. Acrescenta 10:17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia! Não se lembrará mais dos seus pecados e da sua iniquidade. Então não é lugar de pecado, não é lugar de humilhação, não é lugar de iniquidade. É lugar dos vencedores. É lugar daqueles que perseveraram, daqueles que serviram. E aí todos nós vamos comparecer ante Cristo, ante o Cristo, no seu bema. Ok? O que mais aqui? As obras dos crentes serão julgadas, o que tiver feito por meio do corpo. Né? Ok? Qual é o resultado? A obra de cada um vai ser passar pelo fogo. Sim. Né? E a obra que sobreviver vai ser ouro, prata, pedra preciosa, que são materiais indestrutíveis. Por outro lado, feno e palha são materiais destrutíveis, são as obras do homem que ele produziu com seus próprios esforços. Mas a Bíblia diz que a obra do homem vai queimar.
ele contudo será salvo. Então, né, não vai ter condenação. Não é tribunal de condenação, é tribunal de premiação. Né? É tribunal que você pode perder ali o seu galardão, se você fez pelas motivações erradas. Você pode ali perder. Né? Olha lá, Márcia, em 1 Coríntios 9, 27. 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só. Paulo não está falando que ele vai perder a salvação. Ele está fazendo a obra de Deus, ele luta, ele esmurra, ele quer fazer o melhor para quê? Para se cuidar, para que ele não seja desqualificado. Ali não é ele perder a salvação, é ele perder o galardão. É ele perder o prêmio que ele está correndo. Ele fala, gente, não sabes vós que todos que correm no estádio, só um ganha. Então corra de tal maneira que você seja o ganhador. Paulo fala, eu mesmo corro, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo ele à escravidão, para que no dia eu não seja desqualificado, ou seja, que eu fiz muita coisa em vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão, diz a Bíblia. Mas o trabalho que a gente faz na carne, o trabalho que a gente faz pelas motivações erradas, faz por vaidade, gente querendo gravar CD, gente querendo fazer clipe, cobrando os altos cachês, querer aí aparecer na coluna social. Olha, irmãos, Jesus falou que esses caras já receberam a recompensa aqui na terra. Mas quando eu e você fazemos com a porta fechada, que a mão direita fizer, a esquerda não saiba, e não fica tocando trombone por aí. E a gente faz na força do Espírito Santo, de acordo com o meu dom, com o meu chamado. Isso vai ser colocado à prova aquele dia. E é isso que vai gerar galardão. É isso que vai gerar recompensa naquele dia, ok? Paulo tinha medo, ele falou, eu luto para que eu não seja a minha obra não seja desqualificada. Estou sempre orando, sempre vigiando. Não faço por dinheiro, não faço por vanglória, não faço por inveja. Eu faço por amor. Né? Faço por amor. Aí, quais as recompensas? Vamos lá, Marcinha? Uhum. Você vai receber coroas lá. Certo? E aqui eu quero... As recompensas são 1 Coríntios 9, 25. Recompensas são aqui, tá? Vai. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Coroa incorruptível. Uhum. Esse é um prêmio. Tá? Uma coroa incorruptível. É 9,25 de 1 Coríntios, né? Deixa eu achar aqui. Na minha Bíblia. Para que é essa? Que coroa que é essa? É o homem, né? É o homem. Olha lá. Luto com o meu próprio corpo. Né? O homem que vem se dominando. É uma coroa para você que vence o velho homem. É uma coroa em que o caráter de Cristo é formado na sua vida. É uma coroa onde você se submete a Deus e resiste ao diabo. É uma coroa para quem nega a si mesmo. É uma coroa, como disse Jesus, se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz pecar, corta esse pé. Há uma coroa para aqueles que vencem a velha criatura, o velho homem. Vivem uma vida de santidade, uma vida cheia do Espírito Santo. Muita gente não quer isso. Um pé na igreja, um pé no mundo, Raimundo.
Mas aqueles que levam a sério, que têm temor do Senhor, que se quebrantam na presença do Espírito Santo, que pedem para Deus ajudar, como aquele publicano, Senhor, miserável homem que sou, me ajuda, eu quero aprender a me arrepender, eu quero aprender a te amar, eu quero aprender a amar o próximo, eu quero ser uma nova criatura. Essas pessoas vão receber o quê? Uma coroa incorruptível. Segundo prêmio, 1 Tessalonicenses 2,19. 1 Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Coroa de alegria. Sabe para quem que é essa coroa aqui? Aquelas pessoas, era a coroa de Paulo. É aquele cujo testemunho, cuja pregação faz outras pessoas se converterem a Cristo. Ou numa expressão mais chão de fábrica, os ganhadores de almas. Aquelas pessoas que levaram a Cristo e as pessoas se converteram. Essas pessoas vão receber, sabe o quê? Uma coroa de gozo, de alegria. Terceira coroa, Tiago 1,12, Márcia. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Para quem é um prêmio, lá no tribunal de Cristo, no bema de Cristo, quem vai receber uma coroa? Quem venceu o velho homem, quem ganha almas, e aquele que persevera nas tribulações, aquele que vence as provações, que não se dobram, que não caem, passam lutas terríveis, enfermidade, sofrimento, perseguição, morte de pessoas queridas na família, mas continuam apaixonadas por Jesus, continuam olhando para Deus. Glória a Deus. Aqueles cristãos primeiros que morreram nos circos romanos, devorados por leões. Aqueles cristãos que diz Hebreus que foram cerrados ao meio. Aqueles cristãos que recentemente ali na Indonésia e outros países ali orientais foram mortos e não negaram a sua fé, suportaram a provação. Para esse, diz a Bíblia, que eles vão ter uma coroa de vida. Coroa de vida. Tem crente que não aguenta nenhuma provação, perde o emprego e fica chorando. Briga com o namorado e quer se matar. Acabou o dinheiro no meio do mês, entra em depressão. Não tem couro duro, não tem resistência. Aos que têm, aos que aguentam. Passa essa vida às vezes sofrendo, mas quando chegar lá, o nome deles vai ser chamado no bema de Cristo, na premiação do Senhor. E eles vão receber a coroa de vida. Coroa de vida. Quarta coroa, Márcia, 2 Timóteo 4,8. Segunda Timóteo 4,8. Fala de novo, segundo o quê? Timóteo 4,8. É a segunda, né? É. Ok. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a Cristo, quem ama a vinda de Jesus, essas pessoas vão receber o quê? Coroa da justiça. São as coroas, são os galardões, são os prêmios. Coroa incorruptível, coroa de alegria, coroa de vida, coroa de justiça. A última coroa, Márcia, 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória.
Para quem que é? 1 Pedro 5, lê um pouquinho antes ali. Os presbíteros. Deixa eu ver. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Aos presbíteros. Aos presbíteros, aos obreiros que fazem o quê? Que apacentam o rebanho de Deus. Esses vão ter o quê? Coroa de glória. Uma coroa de glória. Aos obreiros, aos presbíteros, aos pastores que cuidam do rebanho de Deus. Há uma promessa para você, pastor, há uma promessa para você que é um cuidador, que é um líder de grupo, que tem o seu ministério, que se preocupa com as outras pessoas. Talvez aqui você fique sofrendo, as pessoas te abandonam, as pessoas não dão bola para você, te desobedecem, você ora, você cuida, você chama, você ensina, você aconselha, você ajuda e parece que não tem resultado, mas a Bíblia diz que naquele dia vai ter para você, sabe o quê? Uma coroa de glória. Aqui estão os galardões, irmãos. Coroa incorruptível, coroa de alegria, coroa de vida, coroa da justiça e coroa de glória. O bema de Cristo. Você que venceu o velho homem, santidade. Você que ganhou almas. Você que superou tudo, as provações. Então, Paulo fala, gente, correi de tal maneira que alcanceis. Ok? Esses são os prêmios, os galardões que vão acontecer naquele dia. Vão acontecer os galardões naquele dia. Agora, essa coroa, que são os galardões, tem duas expressões que chama coroa. Uma delas é diadema. A diadema é uma coroa de rei, de imperador. E tem uma outra expressão para coroa, que é Stephanos. Diadema. Diadema, coroa de reis, imperadores. Stephanos. Stephanos, você já viu que desenhar é o meu forte. Isso aqui é uma coroa, você pode acreditar. Mas é uma coroa de louros. É uma coroa de louros, é uma coroa para quem vence. O camarada corre a São Silvestre, ganha aquela coroa. O cara ganha a corrida de Fórmula 1, recebe aquela coroa. É a coroa dos competidores, dos conquistadores, dos vencedores. É essa coroa de ouro. É essa coroa que vai receber, porque a coroa de rei, só Cristo. Só Cristo. As nossas coroas não são de rei. Nossas coroas são dos que vencem, dos conquistadores. Paulo está evocando uma figura militar, uma figura esportiva. Porque na Grécia se premiava os competidores. Mas Paulo também está evocando uma outra figura, que é a figura dos romanos. Você sabe que lá em Roma tinha o Arco do Triunfo, os Arcos do Triunfo. O que era o Arco do Triunfo? Era quando um general romano saía para conquistar.
E ele conseguia terra, vencia nações, vencia os exércitos inimigos. E ele ia mandando aqueles recursos para Roma, aquelas conquistas para Roma. As cartas dele iam chegando para Roma. E um dia ele tinha que voltar em Roma. E Roma toda ficava prontinha para ele entrar na cidade. O imperador estava lá todo o conselho. Estava lá. Toda a cidade em festa. E de repente, numa biga, entrava aquele general que tinha sido um grande conquistador para receber uma coroa. Paulo está falando essa figura. Todos aqueles que lutaram para o Senhor, que foram. Jesus, quando chegou no céu, falou: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor. Ele é o Rei da Glória. O Senhor poderoso nas batalhas. Meu Deus. Então, o tribunal de Cristo, o bema de Cristo, é para os crentes fiéis, que servem a Deus, que buscam a Deus, que têm vitória contra o pecado, que se quebrantam na presença de Deus, que pregam o Evangelho, que apacentam, que cuidam, que faz uma obra para a glória de Deus. A obra de cada um vai ser provada e depois de passada pelo fogo vai receber o galardão. O que é o galardão? São aquelas coroas. O que é uma coroa? É uma coroa que você vai receber para colocar na sua cabeça. É a coroa dos conquistadores, é a coroa dos vencedores. Ok? Agora, interessante. Abra Apocalipse capítulo 4, Márcia. Verso 10. Apocalipse 4, 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Leia 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha aí. Sabe o que vai acontecer com as coroas? Glória a Deus. Os 24 anciãos representam a igreja. A noiva de Cristo que recebe o galardão está adornada. Agora, olha o texto de novo. Preciso ler, você precisa ler esse texto. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus. A igreja galardoada. Os servos de Deus como Paulo, servos de Deus como Pedro, servos de Deus como Hudson Taylor, Guilherme Carey, tantos, Billy Graham, esse que morreu na África agora, desse grande ministério. Todos aqueles que cumpriram o seu ministério e quando for chamado lá, receberão as coroas do gozo, a coroa da justiça, a coroa da vida. Eles vão receber essa coroa e aí vai ter um grande culto. Jesus vai estar sentado no seu trono. E eles vão se dobrar e vão tirar as suas coroas e vão colocar nos pés de Cristo. E vão dizer: só tu és digno. A coroa não é para a glória de quem a possui. A coroa é para a glória daquele a quem entregou. Não é para vaidade. A coroa é para a gente glorificar o nome de Deus. Aleluia. Mas só vai ter coroa
quem levou Jesus a sério. Só vai ter coroa quem levou a sua fé a sério. Só vai ter coroa quem evangelizou. Só vai ter coroa quem santificou. Só vai ter coroa quem foi fiel, quem perseverou, quem venceu as provações. Só tem coroa aquele que ama Jesus, ama a sua vinda. A gente vai subir, vamos estar lá no céu e durante 7 anos, um a um, pessoa a pessoa, nome a nome, tudo que fizemos por meio do corpo, de útil ou inútil para a glória de Deus. Teu carro ficou aqui, tua casa ficou aqui, tua poupança ficou aqui, teus canudos de faculdade ficaram todos aqui para besta. A casa que você vai se matar para trabalhar, o teu carro vai ficar tudo aí. A única coisa que você vai levar são as tuas obras. São as tuas obras de fé. Mais nada. Pensa bem no que você está fazendo com a tua vida. Para a gente concluir, ao mesmo tempo, depois que terminar o tribunal de Cristo, sabe o que vai acontecer? As bodas. Bodas é casamento. O noivo e a noiva vão se encontrar. E a noiva vai estar enfeitada com os seus galardões. Já está ataviada para encontrar o noivo. Tem um monte de texto, não vai dar para a gente ler, mas tem alguns aí no seu papel. Né? As bodas do Cordeiro vai estar lá. No céu. Né? Abra só uns textos ali, Marcinha. João 3:29. João 3:29. Pode ler. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Aleluia. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Abra agora em Apocalipse 19, 7 e 8. É João Batista falando, hein? Eu não sou o noivo. As pessoas pensavam que ele era Jesus. Eu falei, não sou. Eu sou amigo do noivo. Ele que se alegra. Eu estou feliz porque o noivo vai encontrar com a sua noiva. 19 o quê? 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Só para encurtar a história, que são 9h20 já, então vai acontecer as bodas, o casamento, né? A noiva vai estar ataviada com seus atos de justiça. Aí o que acontece, irmãos? O noivo e a noiva descem à terra. Tem uma diferença entre bodas e a ceia das bodas. Os judeus são os amigos do noivo. As bodas vão acontecer no céu, mas a festa das bodas vai acontecer aqui na terra. E vai então, os amigos do noivo vão participar dessa celebração. Evidentemente que a gente não pode aprofundar mais, não dá para ir muito mais além disso. Tem conteúdo, um monte, né? Mas não dá. Escrevi um monte aqui, mas já venceu o nosso tempo. Então hoje nós tratamos dos 7 anos que vai acontecer no céu, ok? Na semana que vem vamos tratar dos 7 anos que vai acontecer aqui na terra. Então no céu vai acontecer o tribunal de Cristo, o bema de Cristo, onde vamos receber o Estéfanos, as coroas de ouro, não diadema. É comum o irmão falar, eu dei uma cesta básica, coloquei mais uma pedrinha na minha coroa. Não sei de onde, não tem pedrinha nessa coroa. É a coroa de ouro, é a coroa do competidor, não é a coroa de rei, que a coroa de rei pertence ao Senhor Jesus. Nós reinaremos com ele, mas ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, não nós.
Glória a Deus. Ok? E aí tem uma série de coisas aí. Então na semana que vem a gente volta para falar do que vai estar acontecendo. Isso aqui está acontecendo no céu. E vamos falar do que vai estar acontecendo na terra. Ok? O anticristo, as trombetas, os cálices, né? Os selos, a grande tribulação, perseguição a Israel, essas coisas todas que vai estar acontecendo, o dragão que vai ser solto, tudo isso vai estar acontecendo aqui na terra. Tem uma pergunta. Oi. Que a Edna e a Karine fizeram. Mas vai ter que abrir o texto lá de Apocalipse 7. Apocalipse 7, 13 e 14. A Edna colocou e daí a Karine disse, eu também tenho essa dúvida. Sobre 7, 13, 14. Esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Semana que vem, então, melhor? Ok? Por quê? Porque tem a igreja que vai subir, é a igreja que tem o Espírito Santo. Ok? Mas tem muita gente na igreja que não é convertido, que não nasceu de novo. É chamada igreja professante. Essa igreja que vai ficar, não é igreja. Esse povo que vai ficar, que conhecia o Evangelho, vai entrar na grande tribulação. E eles vão entender o que está acontecendo. Então, vai ter salvação dentro da grande tribulação. Ok? Vai ter salvação dentro da grande tribulação. Então, mas aí semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Ok? Mas a igreja não passa, porque o nosso princípio é o princípio jurídico. Se Jesus já falou, está pago, então não tem nada. Se não tem mais condenação, se não tem mais juízo, se Deus não lembra mais da nossa transgressão, jogou no mar de esquecimento do nosso pecado, e como a grande tribulação é juízo, nós não podemos entrar no juízo. A Bíblia diz que nós somos livres da ira. E a grande tribulação é o tempo da ira. Ok? Então não tem sentido eu entrar na ira. Então que Jesus me salvou, me santificou, não tem mais condenação, o meu castigo já foi lançado sobre ele, por que eu vou entrar na ira? Não tem lógica, não tem base, não descansa no espírito da justiça das Escrituras, não porque eu sou bom ou você é bom, porque Jesus pagou o preço por nós e essa é a graça de Deus. Mas na grande tribulação vai ficar pessoas, né? Um vai, o outro fica. Quem tem o Espírito Santo, tem o penhor do Espírito Santo, o selo, vai embora. Mas tem gente que não tem. Né? Lembra lá que Paulo fala que nem todos que eram de Israel eram israelitas? Também nem todos que estão dentro das nossos grupos, nossos guetos, nem todos também são convertidos. Nossa família, você está pregando lá, a pessoa não se converte. Mas quando você sair daqui, ela vai falar, uau, ela estava certa. E aí essas pessoas também vão passar por algumas situações na grande tribulação. Ok? É isso, Marcinha? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse espaço. Eu espero, Deus, que o Senhor venha nos ajudar, o Espírito Santo a nos despertar, para servirmos a Deus com amor, com alegria, e nos estarmos preparados, Senhor, para aquele dia, Pai. E a Bíblia diz que virá como ladrão. O Senhor mandou a gente estar preparado, Senhor, em amor, em comunhão, em graça e fazendo a sua obra. Que legal se o Senhor voltar a encontrar o trabalhador trabalhando, Senhor. Vai ser uma grande bênção. Nos dá essa segurança e essa fé. Abençoa cada um dos irmãos que estão compartilhando, aqueles também que ainda vão compartilhar. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Domingo, 10 horas da manhã, nós temos o culto da Seara online e amanhã à noite o Zoom aí a pastora vai estar liberando o sinal. Só isso, Marcinha linda? É isso. Bye, bye. Ontem eu fiz assim, a câmera, né? Levei um pau aqui em casa. Então, hoje eu faço assim, ó. Vida longa e prosperidade, terráqueo.
É um complemento que o Leonard Nimoy, que fez aquele personagem Spock no Star Trek, ele é um judeu. E quando ele tinha que criar um complemento para o Spock, ele foi buscar na cultura judaica. E ele faz assim, o símbolo é ele que inventou, mas a palavra é judaica, né? É vida longa e prosperidade, ele fala. Deus abençoe, desculpa a brincadeira. Esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube Gilson Siqueira PG. E também aqui na página da Seara Church. Bye.